Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda novamente aqui no canal do YouTube. Hoje nós vamos ver a instalação do Python no sistema operacional Windows. Então, o Python não vem instalado por default no Windows e nós precisamos fazer essa instalação. Nós vamos instalar o Python 3.10, que é a última versão do Python, a versão estável que no momento que eu estou gravando esse vídeo, e eu estou utilizando o Windows 11. Eu tinha o Windows 10, fiz um upgrade para o Windows 11, e o meu sistema operacional é de 64 bits. Então, é muito importante que você fique atento, que você fique atenta a essas configurações do seu sistema operacional. Eu vou mostrar daqui a pouquinho, e que para você baixar os arquivos, o instalador corretamente, o instalador do Python corretamente aqui para o seu Windows. A diferença do Windows 10 para o Windows 11 é praticamente de telas, né? Um layout um pouquinho diferente, mas que no final das contas é muito parecido, tá ok? Então vamos lá agora para fazer essa instalação, baixar o instalador, ver como é que a gente faz. A gente precisa abrir as configurações. Ou você abre as configurações aí do seu computador, se for no Windows 10, ela tá mais aqui assim na lateral, ou você digita na barrinha de pesquisar, você vai digitar sobre. Então, você digitando sobre, ele vai falar que é sobre o computador, configurações do seu sistema, e eu tenho aqui, então, eu tenho o meu sistema operacional de 64 bits, processador baseado em x64. Por que que isso é importante? Porque nós precisamos saber para baixar o seu instalador corretamente de acordo com a arquitetura que a gente tem no computador. Nós vamos primeiro então ver aqui para baixar o Python. Então, sempre utilize o site oficial, que é o python.org. Não baixe nenhum programa, nenhum instalador que não seja de site oficial. Quando a gente entra aqui no python.org, ele traz esses menus e aqui nós temos o download. Percebe que ele fala para mim para fazer o download para o Windows 10. Então, está aqui o Python 3.10.6. Ele fala que o Python 3.9 ou superior não pode ser utilizado no Windows 7 ou em versões anteriores. E então nós podemos ver aqui quais são a lista, né? A lista completa para fazer download. Aqui você também pode ver no menu do Windows, macOS e outras plataformas. E aqui também, então, se você vem aqui em Download, ele também você pode clicar aqui em Windows. Quando eu faço isso, ele apresenta essa tela aqui. Então, utilize também versões que são estáveis, então Stable Releases, e eu vou instalar o Python 3.10.6 aqui para 64 bits. Então, o meu sistema operacional é de 64 bits, eu vou fazer o download desse instalador aqui. Se o seu caso for o de 32, então você faz o download deste outro arquivo aqui. Eu utilizo sempre o Windows Installer. Vou fazer o download dele e esse download é bem rapidinho. Enquanto você tem... Deixa eu salvar aqui. Enquanto ele está fazendo aqui o download, você precisa estar com o seu sistema operacional também já atualizado, tá ok? Eu tinha o Python instalado e eu acabei desinstalando. Uma outra coisa, então, que nós vamos fazer agora, antes de fazer essa instalação, nós vamos ver se eu tenho aqui o Python instalado, tá ok? Então, eu vou clicar aqui
na bandeirinha, né, na tecla do Windows, vou aqui em pesquisar, vou aqui no menu iniciar, né, vou digitar CMD, ele vai abrir para mim o prompt de comando. O prompt de comando eu vou digitar aqui para saber se eu tenho, então, o Python instalado. Vou aumentar a fonte para ficar melhor visível. Qual é o comando? O comando é o Python -- ou -- version. Se você tiver alguma versão instalada aí no seu computador, vai aparecer a versão aqui. Então, ele está falando aqui, o Python não encontrado. Execute sem argumentos para instalar da Microsoft, ou desabilite algumas configurações aqui. Não é esse o caso. Se for o caso, também pode ser que você receba uma mensagem parecida com esta aqui, que eu já dei um print. Então, Python não é reconhecido como um comando interno. Então, vamos aqui. O download dele já foi feito e a instalação é muito simples. Muito simples, mas é preciso prestar atenção. Então, aqui ele está falando assim para mim, olha, Python 3.10.6, install now. Ele está passando aqui o caminho onde que vai ser instalado esse meu Python. Ele está passando aqui que vai instalar no C Users Lucid, todo esse caminho aqui, e tá aqui, install launcher para todos os usuários, e o mais importante é você selecionar esta caixa de seleção para adicionar o Python 3.10 ao path, que é para o seu sistema operacional, então reconhecer onde que ele já está instalado. Você pode fazer uma customização da instalação, mas eu vou utilizar aqui o instalador, que ele vai instalar para mim o idle, o pip, que é o gerenciador de pacotes, e as documentações. Então, vou clicar aqui, ele trouxe para mim aquela tela de confirmação, deseja? Sim, desejo. E aí ele vai fazer a instalação para mim aqui. Está fazendo a instalação e essa instalação é muito rapidinha. Também vai depender da sua internet quando você baixou ele, mas não demora muito não. Então ele falou para mim que o Python foi instalado com sucesso. E para que eu possa ver aqui as novidades do Python, eu vou pedir aqui para fechar, então, tutoriais, documentação e tudo mais. Vou pedir para fechar, vou abrir novamente o terminal aqui, então vou digitar novamente o mesmo comando, Python -- version. E aí veja que, deixa eu fechar esse terminal e abrir novamente. Então, CMD, abrir aqui novamente o terminal, vou trazer ele para cá, aumentar o tamanho da fonte, Python -- version. Então, ele está trazendo para mim que eu estou com o Python 3.10.6 instalado. Um outro comando também que você pode utilizar é o py -- version. Ele também traz para mim a versão. Se eu tivesse o Python 2 instalado, eu poderia fazer assim, py espaço -2 espaço -- version. Ele fala assim para mim que então o Python 2 não está instalado. Tá? Que eu tenho instalado o Python 3.10, tá ok? E a mesma coisa, então, se você tiver aqui, então, Python, espaço -3, espaço -- version, ou -- version, ele traz o que está instalado na nossa máquina.
Vou limpar o terminal aqui, o meu prompt de comando. E pode ser também que você precise saber onde que foi instalado o Python. Então, nós utilizamos o comando where Python. Então, where Python, ele está falando aqui para mim onde está instalado o Python. Uma outra coisa também, então, como eu falei no início, que ele já traz o idle instalado. Antes disso, vou limpar aqui. Antes disso, se eu digitar Python, ele já vai entrar para mim no shell do Python, já na linha já no ambiente do Python, no interpretador do Python, para eu poder testar alguns comandos, fazer algumas coisas. Então, por exemplo, aqui, olha, só para testar, eu vou fazer 3 mais 8, nós temos aqui o 11, né? Ou então 2 vezes 5 é 10. Vou fazer um print. Print é uma função que dá a saída de alguma coisa na tela. Ele vai printar na tela, ele vai escrever na tela. Então, vou escrever o famoso Hello World. Para testar. Esse Hello World ele é muito famoso, que é para você testar se o seu ambiente está funcionando. Percebe que eu coloquei entre aspas simples, também pode ser entre aspas dupla. E aí eu vou teclar o Enter e ele deu a saída aqui do Hello World. Para eu sair, eu posso escrever exit, abre e fecha parênteses, porque é uma função. Se eu não abrir e fechar parênteses, ele vai falar assim para mim, olha, use exit, abrindo parênteses, ou Ctrl Z mais o Enter, mais o Return. Então, vou fazer Ctrl Z e o Enter. Aí eu saí do meu interpretador do Python. Vamos ver aqui, então, eu vou fechar este. Vamos ver o idle. O idle também é um ambiente de desenvolvimento para aprendizagem ou aprendizado. Idle, eu posso escrever aqui, ó, idle, ele já está trazendo para mim aqui, ou também no Windows 10, ele, se eu não me engano, ele fica na letra I. Aqui no Windows 11, agora eu não tenho certeza, mas no Windows 11 ele vai ficar aqui junto com o Python. Então, tenho aqui Python. Quando eu clico aqui, eu tenho o idle. Então, tem aqui o interpretador do idle, tem os manuais, ok? Então, é só clicar para abrir o idle Python 3.10.64. Ele está abrindo o programa aqui e veja que ele já traz aqui para a gente uma coloração um pouquinho diferente. Então, a mesma coisa que eu fiz lá no terminal ou lá no shell, eu posso fazer aqui. Então, 4 mais 6, ele deu aqui o valor 10. Percebe que ele traz já colorido, né? Mesma coisa aqui, print. Agora eu vou fazer com aspas dupla, porque nós podemos utilizar esses dois tipos de aspas. Então, vou fazer em português, olá, mundo, fechando as aspas e fechando o meu parênteses aqui, vou teclar Enter. Percebe que ele deu a saída desse comando, dessa instrução do Python na tela. Tá ok? Muito obrigada.